Hoje nós vamos fazer uma revisão de acústica e para isso vamos utilizar os exercícios que estão nas páginas 16 e 17 do livro de revisão. Uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física e os exercícios que são sobre acústica. Então vamos começando ali na página 16. O primeiro fala que na escuridão, morcegos navegam e procuram suas presas emitindo ondas de ultrassom e depois detectando as suas reflexões. Estas são ondas sonoras com frequências maiores do que as que podem ser ouvidas por um ser humano. Então aqui ele apenas definiu o que era o ultrassom. Depois de o som ser emitido através das narinas do morcego, ele poderia se refletir em uma mariposa e então retornar aos ouvidos do morcego. Os movimentos do morcego e da mariposa em relação ao ar fazem com que a frequência ouvida pelo morcego seja diferente da frequência que ele emite. O morcego automaticamente traduz essa diferença em uma velocidade relativa entre ele e a mariposa. Algumas mariposas conseguem escapar da captura voando para longe da direção em que elas ouvem ondas ultrassônicas, o que reduz a diferença de frequência entre entre a que o morcego emite e o que ele escuta, fazendo com que o morcego possivelmente não perceba o eco. Agora vem a pergunta, né? Tanto o morcego quanto a mariposa parecem conhecer a física, ou seja, conhecem a natureza. O fenômeno relacionado ao texto é. Então, né, ele fala de várias coisas aqui. Ele fala de reflexão de ondas sonoras, por exemplo, né, mas aqui não temos essa opção, né, nas alternativas. E outra coisa que é muito importante, que ele fala, é o que eu grifei aqui também de vermelho, que é o fato, né, da frequência ouvida pelo morcego ser diferente da frequência que ele emite. Então, não é uma reflexão de onda sonora normal, né? A reflexão normal, a pessoa ouve, né, o som na mesma frequência que ele foi emitido. Quando a frequência ouvida é diferente da emitida, significa que está acontecendo aí aquele fenômeno que nós conhecemos como efeito Doppler, né? Que acontece quando existe um movimento relativo entre o observador e a fonte que emite o som. Então, a resposta correta está aí, né, na alternativa A. Agora, vamos fazer um pouquinho de revisão sobre isso, né? Então, a definição de efeito Doppler é exatamente o que eu acabei de mencionar, né? A alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Então, temos aquela imagem, né, de um veículo que está emitindo uma onda sonora e, né, o motorista que está se movimentando juntamente com o veículo vai ouvir a onda sonora na frequência correta, né, na frequência real dela. No entanto, observadores que estão à frente ou atrás desse veículo vão ouvir frequências diferentes em função dessa movimentação movimentação da fonte, né? A movimentação, o veículo é a fonte da onda sonora. Então, em função dessa movimentação, o observador que está na frente vai perceber a frequência como uma frequência mais alta, né? Comprimentos de onda pequenos, e quem está atrás percebe uma onda mais esticada, né? Com comprimentos maiores e, portanto, uma frequência mais baixa. Então, esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler, acontece com ondas sonoras e acontece com outros tipos de ondas também. A gente também tem aqui, né, esse slide de revisão de como que nós podemos calcular a frequência aparente, que é justamente a frequência que o observador percebe.
Então, a gente calcula essa frequência em função da frequência real, né? O V, o Vzinho, ele é a velocidade verdadeira, né, da onda. Se for uma onda sonora, é a velocidade do som. Se for uma onda de luz, a velocidade da luz, ou seja, a velocidade que a onda tem, né? A onda que está aí sofrendo o efeito Doppler tem. O VO é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte. Então, nesse exemplo, né, nós temos o observador, que é uma pessoa, a fonte é um veículo, né? E aí, como que a gente vai determinar se essas velocidades do observador e da fonte vão ser positivas ou negativas? Porque isso é importante, né? Nesse cálculo, a gente vê ali que tem as duas opções. Então, o nosso critério é sempre o seguinte: a gente traça uma seta do observador até a fonte. Então, no nosso exemplo aqui ao lado, o observador estava do lado esquerdo, a fonte do lado direito. Então, a nossa seta vai ser, né, da esquerda para a direita, e esse vai ser o sentido que nós vamos escolher como positivo. Então, sempre o sentido positivo é o que sai do observador e vai para a fonte. Aí, em função disso, tudo que está andando para esse lado vai ser mais, tudo que está para o lado oposto vai ser menos. Então, agora vamos para o exercício 2, que também é sobre efeito Doppler. Então, vamos ver o que está dizendo aqui. Os radares usados para a medida da velocidade dos automóveis em estradas têm como princípio de funcionamento o efeito Doppler. O radar emite ondas eletromagnéticas que retornam a ele após serem refletidas no automóvel. A velocidade relativa entre o automóvel e o radar é determinada, então, a partir da diferença de entre as ondas emitida e refletida. Então, nós já vimos, né, que o efeito Doppler se caracteriza pela diferença na frequência, né, que é justamente o que a gente pode calcular com a expressão que eu deixei escrita aqui ao lado, a frequência aparente. Então, a frequência do som que o observador escuta, né, é um som que tem uma frequência que pode ser maior ou menor que a frequência verdadeira emitida pelo aparelho, né, que nesse caso aqui é o radar. Então, né, nessa primeira lacuna, a palavra que a gente deve colocar aí é frequência. Aí ele continua. Em um radar estacionado à beira da estrada, a onda refletida por um automóvel que se aproxima apresenta. Aí ele quer que a gente diga se a frequência é maior, menor ou igual. Então, olha só, nós vimos, né, que quando o observador está num ponto em que a onda sonora está se aproximando dele, ele observa essa onda sonora comprimida, né? O comprimento pequeno e a frequência alta. Então, quando o automóvel se aproxima, ele vai apresentar uma maior frequência. E agora, a velocidade da onda sonora, no caso aí, né, do efeito Doppler, essa velocidade não muda. Então, assim, a velocidade da onda, que é esse Vzinho aí na fórmula, ela se mantém, tá bom? Vamos lembrar que velocidade das ondas mudam quando as ondas mudam de meio, né? Então, da água para o ar, do ar para o óleo, enfim. Mas no caso aí, né, o objeto está no mesmo meio, então a velocidade da onda emitida por ele se mantém constante. O que acontece é só que a frequência percebida pelos observadores é que muda, tá bom? Então, a frequência do objeto, no caso o automóvel que está se aproximando, vai parecer maior, mas a velocidade dessa onda não vai mudar. Então, a gente vê aqui, né, que a resposta que corresponde aqui é a letra D, né? A frequência é maior quando então, está se aproximando e a velocidade é igual. Agora, mais um ainda sobre efeito Doppler. Então, a gente vê aqui o seguinte.
Quando uma ambulância se aproxima ou se afasta de um observador, este percebe uma variação na altura do som emitido pela sirene. O som percebido fica mais grave ou mais agudo. Então, aqui lembrando que a palavra altura do som corresponde à frequência, né? Esse fenômeno é denominado efeito Doppler. Considerando o observador parado, então vamos imaginar uma situação em que nós temos uma fonte de ondas se movimentando e o observador parado. Então, letra A. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se afasta. Errado, né? Não é quando ela se afasta. Letra B. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se aproxima. Isso, correto. Então, quando a fonte sonora está se aproximando do observador, é que ele vai observar, né? Ele vai perceber a frequência ficando maior, né? O som ficando mais agudo. Aí depois, na letra C, ele diz que o som emitido aumenta, a frequência, né, no som emitido aumenta. Então, olha só, o som emitido vai continuar com a frequência dele. É o som percebido que vai ter a frequência aumentada. Então, o som realmente emitido não vai mudar a frequência, por isso a C está errada. Aí a letra D fala assim, o comprimento de onda do som percebido aumenta. Não, né? Porque o que aumenta é a frequência. Então, quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Então, tá errado. E letra E, o comprimento de onda do som percebido é constante. Também não, né? O comprimento de onda, para quando a fonte está se aproximando do observador, ele vai ficando espremido, né? Apertado, então ele vai diminuindo. Então, realmente, correta é a letra B. Agora, finalmente, mudando um pouquinho de assunto, vamos para o exercício 4, né? Então, ele diz assim: quando uma pessoa fala, o que de fato ouvimos é o som resultante da superposição de vários sons de frequências diferentes. Porém, a frequência do som percebido é igual à do som de menor frequência emitido. Então, quando tem uma sobreposição de várias ondas, né, a gente vai ter aquela onda que seria a onda de comprimento maior, né, que é a menor frequência, com várias ondinhas menores juntas, né, misturadas com ela. Então a gente observa, né, essa onda grande com as ondinhas pequenininhas por cima, compondo ali, né, o som. Aí falou assim: em 1984, uma pesquisa realizada com uma população de 90 pessoas na cidade de São Paulo apresentou os seguintes valores médios para as frequências mais baixas da voz falada: 100 Hz para homens, 200 Hz para mulheres e 240 Hz para crianças. Muito bom. Então aí vem agora, né, a pergunta que vai ser aqui embaixo. Segundo a teoria ondulatória, a intensidade I de uma onda mecânica, se propagando num meio elástico, é diretamente proporcional ao quadrado de sua frequência para uma mesma amplitude. Então, aqui ele está dizendo para a gente a relação que existe entre a intensidade de uma onda mecânica, né, e sua frequência. Então, ele está dizendo que essa intensidade é diretamente proporcional ao quadrado da frequência. Então, foi isso que eu escrevi aqui no quadrinho vermelho ao lado. Aí ele quer agora, né, portanto, a razão da intensidade que o F é feminino, né? A intensidade, no caso da voz feminina, e a intensidade da voz masculina, né, vai ser quanto? Então aí a gente, né, ele falou várias coisas, mas a única coisa que ele quer que a gente faça agora é, em função aí das informações de frequência que nós temos, calcular essa razão entre a intensidade de voz feminina e a intensidade de voz masculina. E aí virou uma coisa só matemática, né? A gente, no caso, a feminina, a frequência é de 200 Hz, de acordo com a informação ali de cima,
né? Então, colocando ali que a intensidade vai ser proporcional a 200 ao quadrado para as mulheres e 100 ao quadrado para os homens, dividindo ali, a gente vai chegar, né, que essa razão equivale a 4, e a letra A. Agora, o exercício 5 diz que a menor intensidade de som que um ser humano pode ouvir é da ordem de 10 elevado a menos 16 watts por centímetros quadrados. Já a maior intensidade suportável, no limiar da dor, situa-se em torno de 10 elevado a menos 3 watts por centímetros quadrados. Usa-se uma unidade especial para expressar essa grande variação de intensidades percebidas pelo ouvido humano, o BEL. O significado dessa unidade é o seguinte: dois sons diferem de um BEL quando a intensidade de um deles é 10 vezes maior ou menor que a do outro. Diferem de 2 BEL quando essa intensidade é 100 vezes maior ou menor que a do outro, de 3 BEL quando ela é 1000 vezes maior ou menor que a do outro e assim por diante. Na prática, usa-se o decibel, que corresponde a 1/10 do BEL. Quantas vezes maior é, então, a intensidade dos sons produzidos em concertos de rock, no caso 110 decibéis, quando comparada com a intensidade do som produzido por uma buzina de automóvel, que é de 90 decibéis. Então, olha só, né? Ele aqui explica de uma maneira interessante, né, e simples o significado do bel, né? A gente tem assim, matematicamente, a gente pode expressar a definição de bel dividindo, né, a intensidade do som produzido pela intensidade mínima audível, né? A razão entre isso vai dar 10 elevado a beta, e esse beta é que é, né, o chamado nível sonoro, que é medido em bel. Então, quando a gente fala, né, de alguma coisa a tantos bel, o nível sonoro é exatamente esse expoente, né? O expoente que é o beta aí. E aí aqui, se a pessoa, mesmo que a pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre isso, esse é o tipo de exercício que se a pessoa sabe interpretar corretamente o texto, ela consegue fazer. Porque aí ele coloca aqui dois valores de nível sonoro, né, o do rock lá do concerto e da buzina, e fazendo a diferença entre eles, nós vemos que dá 20 decibéis. 20 decibel. Então, o desse é 1/10 do bel, como ele disse. Então, se a gente tem 20 decibel, é a mesma coisa que dizer que nós temos uma diferença de 2 bel. E quando a diferença entre dois sons é de 2 bel, como ele mesmo afirmou aqui no texto, é porque um som é 100 vezes mais intenso que o outro, né? Então, dessa forma, a pessoa pode já chegar na resposta. Se quisesse imaginar, né, que era o expoente, olhando ali, lembrando da expressão matemática, chegaria nessa mesma resposta. Letra D de dado. Agora, o exercício 6 vai ser sobre eco, e ele fala assim: o menor intervalo de tempo entre dois sons percebido pelo ouvido humano é de 0,10 segundos. Considere uma pessoa de frente a uma parede em um local onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Letra A. Determine a distância x para a qual o eco é ouvido 3 segundos após a emissão da voz. E depois, na letra B, ele quer que a gente determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz e o eco. Então, no primeiro caso, ele diz que o eco gasta 3 segundos para ser ouvido. Então, lembrando, né, daquela definição de velocidade média, a gente sabe, né, que se a gente divide o deslocamento pelo tempo, a gente chega na velocidade. A gente já sabe que a velocidade do som é de 340 metros por segundo e que gastou 3 segundos para ir e voltar. Então, a distância aí, o deslocamento, né, percorrido aí, seria de 1020 metros.
1020 metros é para ir e voltar, certo? Nós estamos falando de eco. Então, o tempo desses 3 segundos foi para isso. Assim, né? Isso que a gente calculou é a ida mais a volta, portanto, a distância mesmo, né, entre a pessoa e a parede é de 510 metros. Na letra B, como ele quer saber a menor distância, né, para que a pessoa consiga ouvir o eco, a gente vai precisar considerar como tempo o 0,10 segundos, que é o menor tempo possível, né, para o eco poder ser ouvido. E aí, né, fazendo a continha ali, a gente vai descobrir que a distância de ida e volta ali do eco é de 34 metros. Portanto, a distância entre a pessoa e o objeto que vai fazer o eco tem que ser de 17 metros. Exercício 7 também é sobre eco, então fala assim. Para a percepção inteligível de 2 sons consecutivos, o intervalo de tempo entre os mesmos deve ser igual ou maior 0,100 segundos. Portanto, num local onde a velocidade de propagação do som no ar é de 350 metros por segundo, para que ocorra o eco, a distância mínima entre uma pessoa gritando seu nome na direção de uma parede alta e a referida parede deve ser de, olha, é o mesmo exercício que a gente já fez, né, na letra B do exercício 6, só que agora com uma velocidade do som um pouquinho maior. Mas é exatamente a mesma coisa, né? Com essa velocidade do som mais alta, essa distância para ir e voltar foi de 35 metros e, portanto, né, o tempo não, a distância real ali, né, é de 17 metros e meio. Então, a resposta é a letra A. Agora, mudando já um pouquinho de assunto, vamos falar dos tubos sonoros. Então, ele diz que tem 2 tubos sonoros de mesmo comprimento que diferem, né, pela seguinte característica. O primeiro é aberto nas 2 extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a temperatura do ambiente seja de 20 graus Celsius e a velocidade do som de 344 metros por segundo, assinale a alternativa que representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo. Então, vamos precisar lembrar, né, dos tubos sonoros aqui, fazer essa revisão aqui agora. Então, a gente tinha, né, as 2 situações, tubo aberto, que seria quando ele é aberto dos 2 lados, e o fechado, que é aberto apenas de um lado. No tubo aberto, a gente tem, né, o que chama assim modo fundamental ou primeiro modo de oscilação, que seria quando o caso aqui, né, o primeiro caso de cada desenho. Então, no caso do tubo aberto, a gente vê ali aquele que seria um fuso cortado ao meio e virado, né, como se fosse quando a gente corta um quibe e deixa viradinho assim, metade para cada lado. Então, no caso do tubo aberto, a primeira possibilidade de modo de oscilação que existe é quando a gente tem um fuso, né? Lembrando que o fuso é esse formatinho de quibe, né, que a gente vê aqui nessas imagens. Então, no caso do tubo, a gente vai ter um fuso no primeiro modo e o fuso representa metade do comprimento de onda. Então, a gente pode dizer, né, que o comprimento de onda inteiro vai corresponder a 2 tubos, né, 2 comprimentos de tubo, uma vez que o tubo no primeiro modo vai ter apenas metade do comprimento da onda, que é apenas um quibe ali, né, um fuso. No caso do tubo fechado, a gente vai ter só metade do fuso, né? Metade do fuso é que vai ser o primeiro modo harmônico, primeiro modo, o modo fundamental ali do tubo fechado. Então, se é metade do quibe, ou seja, metade do fuso,
Isso aí é metade da metade do comprimento de onda, é um quarto do comprimento de onda, que vai corresponder ali o primeiro modo no tubo fechado, e, portanto, o comprimento da onda inteira precisaria de 4 tubos, né, para poder caber ali. Então, com essas duas informações, né, de quanto que é o comprimento de onda no tubo aberto no modo fundamental e no tubo fechado no modo fundamental, a gente pode, né, ir vendo lá o que ele perguntou então. Então, o que ele quer que a gente calcule aqui é a razão entre a frequência fundamental no primeiro, que é aberto, e no segundo, que é o fechado, né? Então, vamos lembrar daquela nossa equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Ou seja, se ele quer saber frequência, ele sempre vai precisar dividir velocidade pelo comprimento, então. E nós vimos que no tubo aberto, né, a frequência fundamental tem um fuso, que corresponde a meio comprimento de onda, e no tubo fechado, né, o modo fundamental corresponde a um quarto do comprimento de onda. Aí, uma vez que a gente definiu isso, a gente vai calcular a frequência de cada um, dividir uma pela outra, né? Então, vai ser a velocidade dividido por meio comprimento de onda, no caso do tubo aberto, e velocidade dividido por um quarto do comprimento de onda para o fechado. Dividindo, então, ali, cancelando, né, as velocidades e cancelando o comprimento de onda, a gente vai encontrar que essa razão vale 2, que é a letra A. E agora chegamos no último aqui, exercício do Enem, e está dizendo o seguinte: um dos modelos usados na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que ele funciona como um tubo ressonante. Nesse caso, os sons externos produzem uma variação de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana, que é o tímpano, vibrar. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. Então, até agora ele está dizendo que, né, aqui o canal auditivo ele equivale a um tubo sonoro que é fechado. Bom, as frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. Considere que, no caso de ressonância, ocorra um nó sobre o tímpano e ocorra um ventre da onda na saída do canal auditivo de comprimento L igual a 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do som no ar é v igual a 340 metros por segundo, a frequência do primeiro harmônico, né, a frequência fundamental, que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa, que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo, usando esse modelo, Então, olha só, ele informou aqui para a gente o que seria o comprimento do tubo sonoro, né, que é o nosso canal auditivo, e que aqui ele fala que é 3,4 centímetros, informou também a velocidade do som, disse que a gente tem que fazer a aproximação, né, do canal auditivo como se fosse um tubo sonoro fechado, né, um lado é fechado pelo tímpano e o outro é aberto, e quer que a gente descubra qual é a frequência, então, do modo fundamental desse tubo. Então, vamos lembrar de novo aqui. Tubo fechado. Tubo fechado, ele tem como primeiro modo de oscilação metade de um fuso. O fuso já é metade do comprimento de onda, então metade do fuso corresponde a um quarto do comprimento de onda. Então, em outras palavras, a onda, que seria a primeira onda, né, o modo fundamental, que consegue se propagar aqui nesse tubo sonoro,
tem comprimento de 4 vezes o tamanho desse tubo. Então, para calcular essa frequência que ele está pedindo para a gente, né, se ele já falou que o tamanho do canal auditivo é de 3,4 centímetros, o comprimento da onda, né, que seria a onda do primeiro modo, é 4 vezes esse valor. Ele também já informou a velocidade. Então, mais uma vez, para calcular a frequência, a gente vai dividir a velocidade pelo comprimento de onda. O comprimento de onda é 4 vezes 3,4 centímetros. Como é centímetro, a gente tem que colocar 10 a menos 2 para passar para metros. E aí fazer o cálculo, né? Fazendo esse cálculo, chegamos numa frequência de 2.500 Hz. 2.500 Hz é a mesma coisa que 2,5 kHz, né? E a fórmula que nós utilizamos, no caso foi essa que está mostrada aí, o N vale 1 porque era o primeiro modo de oscilação.